Bom dia, povo de Deus, Pai do Senhor, tudo bem com vocês? Como estamos aí, animados? Nosso quinto dia de leitura, já em Êxodo. Hoje nós veremos a saída do povo do Egito. Ontem nós vimos a chegada do povo no Egito. Hoje nós veremos a partir da saída deles. Ontem nós vimos o desfecho da história de José e o reencontro dele com seus irmãos, como que eles chegaram, como que a família dele veio para o Egito e aumentou-se em número porque foram 400 anos. Bom dia! E hoje nós vamos ver a partir do momento em que Moisés é escolhido como líder para resgatar o povo hebreu do Egito. Então vamos lá? Vamos orar? Para que Deus nos revele a sua palavra e que nós possamos permanecer firmes nesse propósito. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Pai, porque tu és bom, tu és santo, tu és o Pai da eternidade, aquele que nos deu a vida. Que o Senhor venha estar conosco nesse mais essa leitura da tua palavra, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Pai. Nós possamos sair daqui um pouco mais fortalecido, a nossa fé acrescentada e mais gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te adoramos, bendizemos o teu nome e oro crendo no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Êxodo capítulo 6. Nós vimos que ontem Moisés foi até o faraó, pediu a liberação do povo para ir adorar a Deus por 3 dias no deserto. E ele falou, vocês estão com muito tempo, né? Vocês estão tendo tempo para vir aqui para querer adorar um Deus que a gente nem sabe quem é. E Moisés arrochou os parafusos, colocou eles para trabalhar mais, para colher a palha, e começou a cobrar tijolos. Então as coisas foi mais difícil. E Deus já havia avisado Moisés que ele endureceria o coração de Faraó. Lídia, qual que é o sentido de ir lá pedir liberação e Deus endureceu o coração de Faraó? É porque Deus queria mostrar quem ele era. O Egito era um país que o pessoal adorava muitos deuses, e nós vamos ver isso agora quando nós virmos as 10 pragas. E Deus queria mostrar o seu poder, tanto para os egípcios quanto para os hebreus, para que eles realmente saíssem de lá convictos ao Deus que eles serviam. Então, capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque, a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com juízos grandes. Eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão, Isaque e a Jacó, e vô-la darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, para que mas eles não ouviram a Moisés por causa da ânsia do espírito da dura servidão. O povo já estava tão descrente da vida, já estava assim tão
desanimado, que falou, ai, nem deu moral. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: entre e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel que não me têm ouvido, como, pois, eu me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes mandamentos para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirasse os filhos de Israel e da terra do Egito. Ao Moisés aqui de novo, apegado na limitação dele, né? Fala assim, ai, mas eu nem sei falar. Como que eu vou falar para o Faraó? Se nem o povo simples, nem os escravos me ouviram, quem dirá Faraó? O versículo 14 começa a relatar a genealogia de Ruben, Simeão e Levi. Ruben, o primogênito, né, de Israel. E aí fala que os filhos dele são Enoque, Palu, Erzon, Carmi. E ele começa a falar das novas gerações. Simeão são Gemuel, Jasmin, Oade, Jaquim, Zoar, Saul. E dos filhos de Levi são Gerson, Coate, Meari. Os filhos de Gerson, Libni, Simei. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron, Isuel. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Anrão tomou. Então, nós vimos aqui, ó, Anrão é da descendência dos filhos de Coate. Então, Anrão tomou por mulher, e ele volta a contar a história do nascimento de Moisés. Anrão tomou por mulher Joquebede, sua tia, e ela gerou Arão e Moisés. E os filhos de Izar, Corá. Aí ele começa, porque esses personagens agora vão ser importantes nessa fase. Por isso que o escritor volta lá na genealogia. Então, de Izar vem Corá, Nefeg, Zicri, de Uziel, Misael, Elfazã, Citri. E Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e dela gerou de Anadab, Abiú, e Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá foram Assi, Elcana e Abissaf. E Eleazar, filho de Arão, tomou para si a mulher de uma das filhas de Putiel, e ela gerou Finéias. Finéias é um personagem importante. E estes são Arão e Moisés, os quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Esses são os que falarão a Faraó, rei do Egito, para que tirasse do Egito os filhos de Israel. Então, Moisés e Faraó são esses filhos de Arão que vão ter esse papel crucial. Então, nós vemos aqui agora um papel de liderança. Liderar nunca não é fácil, né, gente? Então, Moisés tinha esse chamado, mas ele olhava muito para as suas imperfeições e ele não acreditava que ele seria capaz de exercer tudo aquilo que o Senhor tinha falado para ele. Aí Deus anima Moisés. E aconteceu naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés dizendo: eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu disser a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: eu que sou incircunciso de lábios, como, pois, me ouvirá o Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: eis que tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Então falou: preocupa não, porque eu vou falar com você e Arão vai ser o profeta que vai transmitir a mensagem. Né? Deus fala diretamente com Moisés. Por quê? Porque o papo de Deus é com Moisés. Fala: Moisés, essa missão é sua, tudo bem, você vai precisar de ajuda? Todo líder precisa de ajuda, né, gente? Ele, por mais que ele fosse incapaz, ele era o escolhido do Senhor para aquela função. A história dele, ela foi toda trabalhada para que chegasse esse momento. Então não adiantava ele falar, colocar todas as desculpas e falar: mas eu não sei, eu não sou capaz. E Deus fala: não, vai sim, vai dar conta sim. E assim somos nós, né? Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas.
Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo e os filhos de Israel da terra do Egito com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. E Moisés era de idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. O Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e tornará em serpente. Então, a vara era o símbolo da liderança. E lembra que na coroa do Faraó tinha a serpente? A serpente, eles temiam muito a serpente, porque tinha uma crença lá dos egípcios que o deus do sol, ele passava os dias lutando com essa serpente. Então ele passava o dia, o sol, conseguindo brilhar. E eles temiam muito a noite, porque eles achavam que durante a noite essa serpente conseguia dominar. Então por isso que Deus traz essas pragas, para quebrar todos essas crenças que eles tinham, desses deuses que eles adoravam. Porque cada situação eles tinham um deus para dar crédito sobre aquela situação, sobre o sol, sobre fertilidade, enfim, várias situações. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, os magos do Egito, também fizeram o mesmo com os encantamentos, porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpente. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Falou, a gente também sabe fazer isso. No entanto, a questão aqui foi que a cobra, a serpente, engoliu as outras serpentes que foram ali lançadas, porque a gente sabe, né, gente, tem a magia negra também. E a serpente de Arão engoliu as serpentes dos magos do Egito. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, e eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que te tornou em cobra, e lhe dirás: O Senhor, o Deus dos hebreus, tem me enviado a ti, dizendo: Deixa aí o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens me ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão bebendo a água do rio. Lembra do rio que eles jogavam as crianças? E Deus agora vai usar esse mesmo rio, onde as crianças hebreias morreram, Ele vai usar esse mesmo rio para mostrar a sua grandeza perante Faraó e seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques, sobre todo o ajuntamento das águas, para que se tornem sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. Então Deus mostra aqui que ele tem controle sobre a vida, né? Tudo que era vivo ali no rio Nilo se acabou, porque com sangue os peixes com certeza morreriam. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não puderam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não ouviu. Ele falou: a gente também sabe fazer isso.
E todos os egípcios cavavam um poço junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber as águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Olha, gente, que situação. A gente, quando acaba a água, um dia fica desesperado. Imagina 7 dias com todo esse sangue, né? Depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva, e se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com as rãs de todos os seus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa, e o teu dormitório, e sobre a tua cama, e as casas dos seus servos, e sobre o seu povo, e aos seus fornos, suas amassadeiras. A rã no Egito era a deusa da fertilidade. Então, e havia aquela invasão, e elas eram veneradas porque elas estavam associadas à fertilidade. E aí Deus mostra que ele controla até o nascimento, né? E as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo, subirão sobre ti, sobre o seu povo e todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, e estende a tua mão sobre a tua vara, sobre as correntes e sobre os rios, sobre os tanques, faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos. E Faraó chamou Moisés e Arão e disse: rogai o Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixaria o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: tu tens glória sobre mim, quando orarei por ti, por teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das suas casas, de sorte que somente fiquem no rio? E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartarão-se de ti, de suas casas, e dos seus servos e do seu povo, somente ficarão no rio. Então, Moisés faz esse combinado com ele. Vamos ver se ele vai cumprir. Então saiu Moisés e Arão de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinham posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E as rãs morreram nas casas, nos pátios, nos campos, e ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou seu coração e não ouviu como o Senhor tinha dito. Então, as rãs morrem, o povo vai lá, junta e fala: já está resolvido, né? E disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão. Então, vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou seu coração e não ouviu como o Senhor tinha dito. Então, ele não cumpriu o combinado e não ouviu o que o Senhor falou. E disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão, e estende a sua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com as suas varas e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos, e toda a terra do Egito. Os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam, e havia piolho nos homens e no gado. Então disse os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus. Porém o coração do Faraó se endureceu e não os ouvia com o Senhor. Quem que foi feito do pó da terra, gente? Nós fomos feitos do pó da terra. Quem que fez o homem? Foi Deus. Então os magos não tinham poder sobre isso. E aí isso aqui é uma coisa terrível para eles, porque lembra que eles raspavam a cabeça e usavam perucas, porque eles tinha essa questão, eles não queriam ter piolho e tal. Só que aí foi uma praga tão incontrolável, atacaram a beleza deles, porque só quem já teve piolho sabe como que é, né, gente? E aqui eu tenho certeza que essa praga, ela atacou totalmente eles. E aí, nós vamos ver que agora, a partir da 4ª praga, os egípcios não são atacados, eles não são afetados. Daí Deus começa a proteger seu povo aqui das pragas e para mostrar
para o povo falar, olha, eu sou contigo, eu estou contigo. E o povo começa a ser protegido. E eis que ele sairá às águas, e disse assim o Senhor, deixa aí o meu povo para que me sirva. Porque eu não deixarei, se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxame de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as suas casas, e as casas dos egípcios, e encherão desses enxames a terra em que estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que o meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de mosca, para que saibais que eu sou o Senhor no meio dessa terra, e porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será esse sinal. Olha que Deus avisa Faraó, fala, tá bom, você não vai, então vou exercer agora sobrenatural, naturalmente, né, gente? Porque na mesma ambiência ele separa a terra de Gósen, onde eles ficavam, os hebreus estavam. Então, todo o resto do Egito vai ser atingido pelas demais pragas, somente os hebreus não serão. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de mosca à casa de Faraó, dos seus servos, sobre a terra do Egito, e a terra foi corrompida desses enxames. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse, ide sacrificai ao vosso Deus nessa terra. E Moisés disse, não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os teus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir a caminho de 3 dias do deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então diz Faraó, deixai-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo não vades longe, orai também por mim. É muita cara de pau, né, gente? E Moisés disse, eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos teus servos e do teu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de mosca se retiraram de Faraó, seu servo, seu povo, e não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda mais esta vez seu coração e não deixou ir o povo. E agora Deus vai começar a atacar os recursos dele. Depois o Senhor disse a Moisés, entra a Faraó e diz assim, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva, porque se recusares, deixá-los ir, e ainda por força os detiveres. Eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, e está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, os bois, as ovelhas, com pestilência gravíssima. Então nós vamos acabar com os recursos de vocês. E o Senhor fará separadamente entre o gado dos israelitas e o dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo, amanhã fará o Senhor estas coisas na terra. E o Senhor fez esta coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Gente, isso me lembra a época da pandemia. Deus deu um recado lá na nossa igreja. E meu pastor colocou todo mundo de oração. E Deus protegeu. Você acredita que na nossa igreja morreu ninguém na pandemia? Olha, eu sempre lembro desse pedaço. Não sei por que eu compartilhei aqui, mas enfim. Eu vi ali literalmente a mão do Senhor nos protegendo. Mas Deus pôs a gente para clamar antes e nos protegeu. Graças a Deus. A praga das úlceras. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão, tomai os punhos cheios da cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna,
que arrebentava as úlceras nos homens e no gado. E agora a própria saúde deles começa a ser atacada, tanto dele quanto nos animais. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixa ir ao povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a mão para te ferir, a ti e ao teu povo com pestilência, para que sejas destruído da terra. Mas de veras para isso te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo para não deixar ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia que foi fundado até agora. Começar a chover pedra, gente. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem os servos de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os teus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então aqui ainda começa a temer, mas tem gente que continua a não se importar com os acontecidos. Acha que é coincidência. Quantas vezes, né? A gente acha que é coincidência. Gente, nada é coincidência. Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo, é pedra e fogo, tá, gente? Misturado entre as saraivas, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde homens até animais. Também feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores. Somente a terra de Gósen, onde estavam os hebreus, filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, porque já basta, para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficarei mais aqui. Então lhe disse Moisés: em saindo da cidade, estenderei as mãos do Senhor, e os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibais que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e os teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor. Tá bom, eu vou fazer isso, mas eu sei que você não... sei que você não tá acreditando que Deus é Deus, né? E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já era na espiga e o linho na cana. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés de Faraó na cidade e estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar, e agravou o seu coração, e ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Deus sabe de todas as coisas, né? Depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração dos seus servos para fazer dos meus sinais no meio dele. E para que contes
aos ouvidos de teus filhos e dos filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando recusa humilhar-te diante de mim? Deixa aí o meu povo, para que me sirva. Porque se ainda recusastes deixar aí o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos seus termos, e cobrirão a tua face da terra, que a terra não se poderá ver, e eles comerão o resto do que escapou, e o que ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as suas casas, e as casas de todos os seus servos, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que foram sobre a terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: Até quando este nos dá de ser por laço? Deixa aí os homens para que sirva ao Senhor, o seu Deus, ainda que não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: Havemos de ir com nossos meninos, com os vossos velhos, com os nossos filhos, nossas filhas, com as nossas ovelhas, nossos bois. Havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele lhes disse: Seja o Senhor assim convosco, como que eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante de vossa face. Não será assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor. Por isso é o que te pediste. E o lançaram da face de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito, e como toda a erva, tudo que deixou e a saraiva. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. Gente, como que é triste, né? A gente viu que o começo, quando o Faraó teve bons olhos para com José, foi justamente o contrário, né? Vieram bênçãos, o José enriqueceu o Faraó. E agora que o Faraó aperta o cerco aqui para com os hebreus, é totalmente o contrário, né? Tudo começa a ser destruído. Vão ficar sem nada esse povo. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os ermos do Egito. Muito gravosos foram antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a saraiva. E não ficou verdura alguma nas árvores, nem erva do campo em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar Moisés e Arão e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis os meus pecados somente dessa vez em que orei ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente essa morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e lançou o mar vermelho. Gente, olha, deve ter sido uma loucura. Um redemoinho, sei lá, um vento para levar esse tanto de gafanhoto que cobria tudo. E nem ainda um gafanhoto ficou em todo termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou os filhos de Israel ir. E agora vem uma das pragas, assim, muito temidas por eles. Como eu disse no começo, eles adoravam o Deus do Sol. E ele achava, assim, que esse Deus, ele vencia, porque ele ficava o dia inteiro sol. Era como se eles entendiam que o Deus deles ficava girando. O Sol, ele faz essa curvatura na Terra, não sei como é que chama. E eles acreditavam que ali era o Deus deles empurrando e lutando ali, que levava essa bola de fogo. E aí só à noite que essa serpente dominava as trevas, né?
Então eles temiam muito a noite. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. Era denso, né? E Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Gente, sem a mão de Deus, a gente não vê nada, né? Deus é bom. Não viu um ao outro e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então, olha só, quando Deus está presente, há luz na habitação. Quando Deus está ausente, trevas densas. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir o Senhor nosso Deus, porque não sabemos como que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. E aí Moisés fala para ele: não, Senhor, nós vamos levar tudo, nem uma unha ficará. Olha só a ousadia que ele tinha, né? Ele já estava assim convicto ali, porque ele já estava vendo essa experiência sobrenatural, vendo o mover de Deus, o agir de Deus ali todos os dias. E aí Moisés já começa a ter aquela atitude de líder. Realmente, ele já fala com ousadia, fala assim: não, ele cria coragem e fala assim: não, Senhor, vamos levar tudo, nenhuma unha ficará para trás. E o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: vai-te de mim e guarda-te para que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que virdes o meu rosto, o meu rorar. Fala: cara, sai da minha frente. Sai da minha frente, senão eu te mato. E disse Moisés: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Então tá bom. E o Senhor, gente, isso aqui é uma loucura. Eu fico imaginando essa cena, eu leio esse trem, eu fico doidinho. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixarei ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo que cada varão peça ao seu vizinho e a cada mulher sua vizinha vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo e aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Olha só, o povo respeitava ele ali, né? Conhecia a história de Moisés. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo primogênito de animais. Gente, a continuidade, né? Porque lembra que eu falei da primogenitura? Então, assim, a continuidade deles vão ser atacadas. Isso aqui é gravíssimo, né? E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Falou: tá bom, vai morrer todos os primogênitos, menos os israelitas. Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue às pisadas, e depois eu sairei. E saiu Faraó em ardor de ira. Imagina você receber essa notícia, gente. Misericórdia, se alguém... Deus me livre, alguém me der uma notícia dessa, do primogênito da gente, não só, né, de todos, de toda a terra, de tudo que eles teriam. Então,
A Bíblia fala aqui que Faraó saiu irado, assim, com ardor de ira. E o Senhor dissera a Moisés: Faraó vos não ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Fala assim, olha, isso aqui vai... Agora o negócio vai ficar feio. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou os filhos de Israel sair da tua terra. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número de almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula. Gente, quem que foi o cordeiro sem mácula? Quem foi o homem sem mácula? Aqui começa, né, a Páscoa, e Deus deixa esse registro, né, dessa travessia, essa passagem, né? Começa a preparar esse povo para esse rompimento, para essa saída da escravidão, e começa uma nova jornada. E o Cordeiro sem mácula, que é Jesus, que também nos tira da escravidão, do pecado, e nós começamos essa nova jornada com Cristo. E é aquilo que eu falei para vocês, o Antigo Testamento, ele traz Cristo ali o tempo inteiro, e aqui é uma das grandes revelações sobre Cristo, a Páscoa. E Jesus, lembra que Jesus morreu na Páscoa também, a mesma época? E guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que comeram. E naquela noite comerão a carne assada do fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Então, assim, o pão asmo quer dizer sem pecado. E essas ervas amargosas, elas para... Lembra a questão do sofrimento, né, da escravidão. Esse cordeiro, para ele ter validade, gente, ele precisava ser morto, né, passado pelo fogo para purificar, ele ser assado e comido naquela noite. E esse sacrifício, ele era muito específico mesmo para este momento. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, tá vendo? É a cabeça com os pés e com fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, os vossos cajados na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos, e eu sou o Senhor. Então ele foi trabalhando aqui cada deus, né? Lembra que cada praga ela tinha ali para eles um significado. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes vendo eu sangue. Em casa que estiverdes vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrarei-os pela festa do Senhor. Nas vossas gerações os celebrareis por estatuto perpétuo. Até hoje nós comemoramos a Páscoa, hoje com o significado Cordeiro de Deus, né, que tirou o pecado do mundo, Jesus Cristo, enquanto a primeira Páscoa que eles celebraram com o Cordeiro, tirando com esse sacrifício quando eles foram tirados da escravidão.
7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Lembra que o fermento aqui é o pecado? E o primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontarei a vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esse dia das vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias, à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim, o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, e todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse: Escolhei e tomai vós cordeiros para todas as vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo, tipo um esponjoso, né? Uma esponja. Molhai-nos no sangue que tiver na bacia, lançai na viga da porta e em ambas ombreiras do sangue que tiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para os ferir. Eita, na nossa casa, o destruidor não toca. Portanto, guardai isto por estatuto a vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardarei este culto. Então tá bom, ele fala, olha, a gente vai continuar isso quando a gente chegar na terra prometida. E acontecerá que quando os vossos filhos disserem, que culto é esse vosso? Então direi, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou a casa dos filhos de Israel no Egito, que feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, e ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Ai, gente, que triste isso aqui. Então chamou Moisés a Arão de noite e disse, levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós quanto os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vacas, ide e abençoai também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando para lançá-los da terra, porque dizia, todos seremos mortos. Então eles começam agora eles mesmos expulsar o povo dali, né? E o povo tomou a sua massa antes que levedasse suas amassadeiras, atada em suas vestes sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata, vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo e aos olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhe, e eles despojavam os egípcios. E ali eles começam a ser ressarcidos, né, de todo aquele trabalho, de todo o tempo que eles estiveram ali em escravidão. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para o Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com ele uma mistura de gente, ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. Cozeram bolos, asmas de massa que levaram do Egito, porque não tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito e não se puderam deter, nem prepararam comida.
O tempo que o filho de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela, porque todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que houveres circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa que se comerá, não levará daquela carne fora de casa, nem dela quebrai ossos. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa para o Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará e celebrará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Esse aqui, por quê? Porque é a aliança que Deus tem com o povo dele. Então, só tem direito de usufruir e de compartilhar essa ceia aquele que tiver aliança com Deus. Isso ainda é um costume, tá, gente? Essa aliança, essa Páscoa, ela só é celebrada para quem tem aliança com o Senhor. Por isso que ele fala, se tiver algum estrangeiro, alguma pessoa, só após a circuncisão que poderá celebrar. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo o primogênito, o que abri toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e animais, porque é meu. Aqui Deus está mostrando, né, que os primogênitos, a primogenitura é dele, essas primícias, né, gente? E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos desse mesmo dia, e que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, porquanto não comerães pão levedado. Hoje, no mês de Abib, vós saís, e acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, dos heteus, amorreus, heveus, jebuseus, a qual jurou aos teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e o 7º dia haverá na festa do Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: Isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Porquanto tu guardarás esse estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, como jurou a ti e aos teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor tudo que abrir a madre e tudo que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, tudo o que abrir a madre da jumenta resgatarás com o cordeiro, e se não o resgatará, cortar-lhes-á a cabeça, mas todo o primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. Se acontecer que teu filho no tempo futuro te pergunte, dizendo: que é isso? Diz-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor os machos de tudo o que abre a madre, porém todo o primogênito de meus filhos eu resgato. E será por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. E agora começa essa trajetória, né,
Deus guardando o povo, Deus mostrando ali sua fidelidade, Deus cumprindo aquilo que ele falou para Abraão, que ele tiraria do povo. Lembra que Deus fala com Abraão e fala dos 400 anos, e Deus mostra ali sua fidelidade para com o povo. Deus protege o povo nas pragas, Deus resgata eles, e agora Deus vai guiar eles pelo caminho e vai guardá-los nesse trajeto. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus que estavam mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Eles não eram guerreiros, né, gente? Eles eram escravos, eles vão aprender a guerrear agora na marra. Quantas vezes, né? A gente aprende a lutar quando a luta chega. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel na terra do Egito, armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Quando a gente leu ontem, quando José morreu, ele pediu, olha, quando chegar a hora de vocês irem para a terra que o Senhor prometeu, eu quero que vocês levem os meus ossos e enterrem lá na terra prometida, né? Nunca... Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para o alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. O cuidado de Deus, né? Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre o Midigol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E endureceu o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e todos os exércitos, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim. Então, quando eles começam aqui a acampar, Deus fala para ele acampar perto do mar, e aqui Deus fala assim, ó, e serei glorificado em Faraó, e todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim. Gente, porque perder o Faraó para os egípcios, eles iam ficar sem chão, porque Faraó era tido como Deus, e vocês viram lá que tudo para eles tinha um significado místico, e eles tinham essas coisas como Deus, mas Deus queria sair dali e deixar muito claro para eles que o eu sou. Lembra que quando Moisés falou assim, tá, mas lá eles estão em tantos deuses, eu vou dizer quem é. Ele fala assim, Moisés, eu sou o que eu sou. Fala para eles o eu sou, o Deus que criou todas as coisas. E Deus mostra o domínio sobre o sol, sobre as trevas, sobre os animais, sobre a água, sobre tudo que eles tinham, sobre a fertilidade, tudo que eles adoravam. Deus mostra ali a sua soberania. E ele vai continuar mostrando sobre a soberania de Faraó. Porque agora Deus destrói Faraó e todos os exércitos dele. Aqui a gente vai ver nessa passagem agora, que eles vão ali daqui a pouco passar pelo Mar Vermelho, e Deus, essa história, gente, ela é relatada pelos próprios egípcios. Existem escritos que agora eu não vou recordar o nome dos papiros, nem o nome dos egípcios que escreveram. Se vocês tiverem alguma curiosidade, pesquisa ali essas questões arqueológicas. Aquele Rodrigo Silva, arqueólogo, ele fala sobre isso. E existem os papiros, são escritos que estão em museus, que os próprios egípcios relatam essa história, né? Então isso aqui realmente aconteceu. Nós, como cristãos que cremos na Bíblia e cremos em Deus, a gente crê nisso fielmente, mas a própria história relata isso. Então
são acontecimentos que às vezes o povo fala, gente, foi... não vou falar em coincidência, são questões da natureza. E não, isso aqui realmente foi a mão de Deus falando assim, olha, eu vou deixar muito claro aqui nesse versículo, eu acho super interessante que ele fala assim, eu serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram, por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que não sirva? Gente, depois de tudo isso, o cara perdeu o filho, o país está desolado, e mesmo assim ele ainda se arrepende de falar, ai meu Deus, por que esse povo vamos atrás? E aprontou seu carro e tomou consigo seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que persiga todos os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. Ai, gente, quando você está debaixo da mão de Deus, sob a proteção de Deus, não tem para ninguém. Mas ele escreveu ali, a gente aprende a lutar quando a luta chega. É bem isso mesmo. A gente não tá, mas na hora que chega, tem que aprender. E chegando Faraó aos filhos de Israel, e os egípcios perseguiram todos os cavalos de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram os acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel, levantaram-se os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso? Por que tens nos tirado do Egito, gente? Eu sei que nós somos assim, mas a gente lendo dá vontade de dar um... né? Ô povo, viu tanta coisa, meu Deus do céu. E essa é uma situação que não dá para recuar mais. Não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos e que sirvamos aos egípcios, porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre, e o Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Eita! A fé e a confiança de Moisés aqui em Deus, ela é magnífica. Nós precisamos ter essa fé, gente. Nós precisamos ter essa fé. E aí, nesse contexto aqui, agora, o povo vai viver na pele essa emoção. Lembra que as pragas, elas atacavam os egípcios, né? A partir da quarta praga para frente, as pragas, elas alcançaram só os egípcios. Então, lá dentro, lá da terra de Gósen, estava tudo certo. Não tinha a invasão dos bichos, não teve morte dos animais, não teve morte de primogênito. Agora o povo vai ver a mão de Deus poderosa ali ao lado deles, literalmente. Apesar que já estava, né, gente? Vamos combinar que você andar num deserto, que eu conheço só pela televisão, onde uma nuvem te sombreia o dia inteiro. E à noite, naquela imensa escuridão, porque não tem lâmpada, não tem luz, não tem nada, né? E tem uma coluna de fogo. Isso aí é a presença de Deus o tempo inteiro com eles. E esse povo ainda tá com medo. Mas enfim, nossa carne é assim, né? Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Ai, Deus. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre neles, atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e em seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo, lembra que eu já falei sobre o anjo do Senhor com a letra maiúscula? E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás dele. Eita, agora está guardado, gente, pelo anjo do Senhor na retaguarda.
Isso é demais, meu Deus. Também a coluna de nuvem que se retirou de diante deles se pôs atrás deles. Por quê? Porque aí eles não iam ver eles não iam ver porque estava alcançando. Então Deus, gente, Deus é um Deus de milagre. Deus nos guarda o tempo todo do mal, né? Quando a gente precisa, Deus vai para a nossa retaguarda e nos protege. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era a escuridade para aqueles, olha, e a nuvem era a escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que toda a noite não chegou um a outro. Imagina assim, ó, eu acho que eles, nem sei se eles se perderam, eu sei que eles não enxergavam nada, e enquanto isso, a coluna de fogo na frente, iluminando o caminho para que o povo, ó, Deus falou, marcha, só vai, só vai. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o vento fez retirar o mar por um forte vento oriental toda a noite. Gente, a noite inteira dava para eles alcançar, né? Mas Deus realmente mostra ali a sua força, sua soberania. Toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como muro. As águas sobem pelas laterais como muro, tanto à direita quanto à esquerda. Isso é um milagre, meu Deus. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás dele todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhe as rodas dos seus carros e fez-os andar dificultosamente. Olha só a estratégia, olha o que Deus faz. Então disseram aos egípcios, fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o mar retomou a tua força. E ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Lembra que Deus falou que o nome dele seria glorificado em Faraó? E aqui Deus derruba toda a soberania, toda essa majestade que Faraó tinha. Então, isso mostra a grandeza e a soberania, porque ele era o soberano, né? Então, Deus mostra ali a sua soberania para o seu povo. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua mão direita e à esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu que os egípcios mortos na praia do mar. Meu Deus. E viu Israel a grande mão do Senhor, viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés e em seus servos. Então cantou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor, e falaram dizendo, cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu pai, por isso eu exaltarei. O Senhor é varão de guerra, Senhor é seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas com pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência da tua destra. Ó Senhor, tem despedaçado o inimigo, e com grandeza da sua excelência derribaste o que se levantaram contra ti, enviaste o teu furor, que o consumiu como restolho, e como o sopro dos seus narizes, amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, e os abismos acolharam-se no coração do mar.
O inimigo dizia: perseguirei e alcançarei e repartirei os seus despojos. Fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão o destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é que tu entre os deuses? Quem é tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste este povo, que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouvirão eles, estremecerão. Apoderar-se-á da dor habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmarão dos poderosos do Moabita, apoderar-se-á um tremor, derreterão-se todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor cairá sobre eles pela grandeza do teu braço, emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado, ó Senhor, até que passaste este povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar de ti, ó Senhor, aparelhastes para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que tu e tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com os teus carros e com os teus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre ele. Mas os filhos de Israel passaram em seco no meio do mar. Olha que lindo esse canto de Moisés. Aqui ele relata dessa vingança que Faraó queria fazer, né? Falar, vamos acabar com eles a espada. E ele fala que numa fúria, né, o inimigo diz que vai perseguir, alcançar e repartir, fartar-se da nossa carne. Então, e Deus dá esse livramento, e ele aqui glorifica o nome do Senhor, adorando ao Senhor. E então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamboril da sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar cavalo com seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sul e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Aí começa, gente, começa aqui as provações nesse deserto, né? Então chegaram a Mara, mas não puderam beber a água de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho é a madeira, tá? Que lançou nas águas, e as águas se tornaram doce. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvirdes atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e os inclinares os teus ouvidos e os seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e haviam ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas. E agora a gente tem que ver aqui a outra provisão, que é o maná que desce do céu. E partidos de Eli, toda a congregação dos filhos de Israel, veio o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera nós morrêssemos na mão do Senhor na terra do Egito, quando estamos sentados juntas às panelas de carro, quando comíamos pães até fartar.
Por que nos tende tirado para esse deserto, para matar-te de fome em toda essa multidão? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja que se anda em minha lei ou não. Gente, essa lição do cada dia aqui, do pão do céu, mostra para nós que nós precisamos de nos nutrir todos os dias da palavra de Deus. Todos os dias, todo dia, essa porção, para que a gente possa vencer o dia a dia. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colheram, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés, gente, murmurar é treva. Isso será quando o Senhor à tarde vos dê carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com os que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Gente, não dá pra gente ficar murmurando, reclamando, né? Se nós cremos que tudo é Deus que faz, se é permissão de Deus, em vez da gente murmurar, a gente tem que agradecer e pedir graça e sabedoria para lidar com a situação. Depois, Deus já tinha mostrado a provisão dele aqui, né? Deus disse a Moisés e a Arão: Dize toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Meu Deus. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhes, dizendo: Entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alcançando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada, sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isso? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra do Senhor para que tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem em sua tenda. E os filhos de Israel disseram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, mendigo com o gomer não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Gente, na medida certa. E disse-lhe Moisés: Ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. Oh, meu Deus! E aquele criou bichos e cheirava mal. Apodrece, olha, de um dia para o outro. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eis, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol derretia-se. E aconteceu que o 6º dia colheram pão em dobro, 2 gômeros para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. E ele disse: Isso é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. E o que quiser de cozer no forno, cozeio. E o que quiser de comer, cozeio em água, cozeio em água. E tudo que o sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. E aguardaram-lhe pela manhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, e nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto hoje é sábado do Senhor, hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º é o sábado, e nele não haverá.
E aconteceu no 7º dia que alguns dos povos saíram para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Ô povo teimoso! Vede, visto que o Senhor vos deu sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias, cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. E chamou a casa de Israel seu nome Maná, e era como semente de coentro. Era branco, e o seu sabor como o dos bolos de mel. E disse Moisés: essa é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um gomer dele e o guardarás para vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Esse aqui é guardado um pouquinho dentro da arca, tá, gente? Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná e põe diante do Senhor em guarda para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda, e comeram os filhos de Israel maná por 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos seus termos na terra de Canaã. E um gomer é a 10ª parte do efa. Efa é uma medida. Depois todas as congregações dos filhos de Israel partiram do deserto de Sim pela sua jornada, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dai-nos da água para beber. E Moisés disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, gente, de novo? Para que nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e o nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apredejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara, e com que feriste o rio, e vai. E eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos dos anciões de Israel. Olha, Deus manda ele sair para outro lugar, né? Sair do meio desses murmuradores. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. Porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Com tudo isso, gente, tendo maná todo dia, tendo a coluna de fogo, a sombra, eles da pergunta, né? Estão ali querendo provar se Deus estava com Moisés. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel e Fidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele baixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e ao seu povo e a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata aos vossos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. Eita Deus!
Moisés não parava, né, gente? E é interessante aqui a importância da ajuda, né? Quantas vezes os nossos líderes precisam de ajuda? E aqui nós vemos que a função é de Moisés, mas ele consegue porque Ur e Arão ajuda ele ali ficar o dia inteiro com o braço erguido porque quando ele cansava que baixava os braços, o inimigo começava a prevalecer. Então eles se sustentam ali. E Moisés edificou um altar e chamou o lugar, o Senhor é minha bandeira, e disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele enviara, e com seus 2 filhos, os quais se chamava Gerson, porque disse, eu fui peregrino em terra estranha, e o outro que se chamava Eliezer, porque disse, o Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e sua mulher, Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde tinha acampado. Disse Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e os seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou e beijou, e perguntaram um ao outro como estava, e entraram na tenda. E Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó, aos egípcios, por amor a Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando da mão dos egípcios. Gente, imagina ele contando essa história toda, né? E Jetro disse, bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão do Faraó, e que livrou deste povo, e livrou a este povo de debaixo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Deus mostrando ali sua soberania em tudo, em todas as coisas que eles se sentiam superiores, né? Então tomou Jetro, o sogro de Moisés, holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciões de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse, que é isso que tu fazes ao povo? Porque te assenta só, e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés a seu sogro, é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom que o fazes. Então aqui o sogro vai instruir Moisés a aprender a delegar, né? Quantas vezes a gente fica assim sobrecarregados, e somente lideranças, né, gente? E a gente, ou dentro de casa mesmo, a gente precisa aprender a delegar funções, porque fazer sozinho é muito mais difícil, mas quando você delega funções, as coisas, além de ficarem mais rápidas, a gente fica mais descansado, né? Ouve agora a minha voz e te aconselharei, o Deus está contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tu as coisas a Deus. E declara os estatutos e as leis e faz-lhe saber o caminho em que deve andar e a obra que deve fazer. E tu, dentre o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, de homens de verdade, que aborreçam a avareza. Não podia ser avarento, gente, olha isso. E põe sobre eles por maioria de 1000, maiorias de 100, maiorias de 50 e maiorias de 10. Então, essa questão de um lidera 10, o outro fica responsável por 5 grupos de 10, então aqueles 5 líderes vai aquele, e assim ele foi fazendo, até chegar em Moisés.
para que julguem este povo de um tempo e seja de todo negócio grave, tragam a ti. Mas todo negócio pequeno, eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga e eles levarão contigo. Então ele fala assim, ó, cara, você precisa de um time, né? Você precisa dividir essa carga de trabalho. Se isso fizeres e Deus tu mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvido à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e pôr por cabeça sobre o povo. Maioria de 1000, maioria de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Então, houve 10, está ali liderando 10, leva o que ele não consegue resolver, leva para o próximo, que leva para o próximo. Então despediu Moisés do seu sogro, o qual voltou para casa. Gente, Jetro só veio para isso. Entregou a esposa e os filhos para ele, falou, agora toma aí sua família. E percebeu, né, essa falha ali, digamos assim, e fala, rapaz, você pode melhorar isso. Que bom, né? Ao 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. E Israel por ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte. Gente, olha isso. Deus o chamou do monte, dizendo, assim falarás à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias, eu vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Uau! Tipo, tudo é meu, mas se vocês me obedecerem, vocês serão os meus favoritos. E vós me sereis reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor te tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse, tudo o que o Senhor tem me falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então o povo falou, tá bom, fala para ele que nós topamos, vamos obedecer. E disse o Senhor a Moisés, eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo. Eita, que forte. E para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. E disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles suas vestes. E estejam prontos para... Gente, olha a oportunidade que Deus está dando para esse povo. Fala, vou aparecer para vocês. Fala assim, Deus aparecia para Moisés, falava com Moisés, e ele fala assim, então tá bom, fala para eles lá que agora eu vou aparecer numa nuvem espessa, eu vou falar ali com vocês, e eles vão ver. Mas eles têm que se santificar, né, gente? Olha isso. Gente, Deus é santo, ele não ia, né? Estejam prontos para que o 3º dia, porquanto no 3º dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte de Sinai. E marcará limites ao povo em redor, dizendo, guardai-vos, que não subais ao monte, nem tosqueis no seu termo. Todo aquele que tocar o monte, certamente morrerá. Gente, era tão sobrenatural que Deus teve que pôr um limite. Né? Imagina a presença do Senhor ali. O povo morria mesmo, gente. Então, Deus pôs um limite. Falou, vocês vão até aqui e eu vou aparecer no monte. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão o monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo, estais prontos ao 3º dia e não chegueis à mulher. Olha, era para guardar em santidade total.
E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava. Gente, isso aqui deve ter sido demais. Porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia descendo em grande maneira, e Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. Uau! E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés, desce, protesta ao povo que não transpasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor e hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu não nos tem protestado, dizendo, marca termos ao monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor, vai, desce, depois tu subirás e Arão contigo. E os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse isso. Moisés contou como que era. Gente, sobrenatural isso aqui. Deus falando direto aqui com Moisés. Então falou Deus essas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não, aqui gente, olha isso. Os 10 mandamentos, tá? Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem das águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem te servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o meu nome em vão. Eita, nada de mimimi, hein? Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás por tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro, e está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e o 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falsos testemunhos com o teu próximo, não cobiçarás a casa do próximo, não cobiçará a mulher do próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma ao teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Gente, o povo não aguentou ficar ali aonde Deus tinha determinado o limite, e o povo vazou. E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. E disse Moisés ao povo, não temais, que Deus veio para provar-nos, para que o seu temor esteja diante de vós, não para que pequeis. E o povo estava de pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vós tendes vistos que eu falei convosco desde o céu. Não farei outros deuses comigo,
Deuses de prata ou deuses de ouro não farei para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificará os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, viverei a ti e te abençoarei. E eis que me fizeres um altar de pedras, não fará de pedras lavradas, se sobre ele levantares o meu buril, profaná-los-á. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que tua nudez não seja descoberta diante dele. E nós vamos encerrar hoje nesse capítulo 20, vendo aqui que Moisés sobe no Monte Sinai e ele desce com esse código de conduta, né, determinado por Deus. Nós vimos aqui padrões morais, né, padrões de comportamentos, e Deus começa a instituir ali, a partir daqui agora, leis para reger essa convivência em comunidade. Deus fala ali sobre, coloca os padrões. Deus determina ali que eles não vão poder adorar outros deuses, porque lembra que lá no Egito eles estavam, gente, há 400 anos. Então, já havia ali toda essa geração. E Deus fala, olha, vocês não vão fazer nada simbologicamente a respeito de imagens, de esculturas que demonstram. Lembra que eles adoravam que tinha Rã, o deus do sol. Então Deus proíbe eles de fazerem isso e começa a estipular comportamentos de convivência, de respeito, de moral. Então agora nós vamos ver como que vai ser essa continuidade, como que vai ser a construção do tabernáculo, como que vai ser a adoração a Deus daqui para frente, dentro da cultura aí ainda hebraica, né, que se transforma em judeus lá mais na frente. Então, hoje nós temos uma puxada boa, uma leitura puxada, eu li quase tudo. E amanhã eu vou estar na zona rural pela manhã, eu espero muito. Já perguntei lá, o pessoal sobre a internet, eles falam que às vezes oscila um pouco, mas eu tô crendo em Deus, assim, que a internet vai estar ótima, senão eu vou ter que pegar o carro, procurar uma estrada e até achar um sinal melhor. Como eu nunca fui neste lugar, eu não sei como será, mas eu vou fazer a live de alguma forma. Agradeço vocês por estarem aqui, nós vamos seguir firmes, vamos ler a Bíblia, eu creio que esse ano vai ser um ano diferenciado, nós vamos estudá-la. Por enquanto nós estamos a conhecendo, fazendo essa leitura de reconhecimento, né? É sempre um desafio para nós cristãos. Nós sempre temos essa vontade. A grande maioria das pessoas fala, nossa, eu tenho vontade de ler a Bíblia na íntegra, porque nós lemos a Bíblia, nós lemos a palavra, às vezes passadamente, às vezes a gente lê um livro, estuda um livro, mas a gente sempre quer ter esse desafio com nós mesmos, de ler ela por completo. Então eu falei, vamos lançar esse desafio no começo do ano, para a gente já começar esse ano engatada, né, e determinado, gente, porque a palavra de Deus, a Bíblia fala, o povo perece por falta de conhecimento. Às vezes eu ouço cada coisa absurda, eu falo, gente, de onde esse povo tirou isso? É aquela história, né? Fala um negócio, o outro fala, a pessoa já conclui, já tira uma ideia, aquilo já vira uma crença, uma certeza, sendo que a palavra de Deus está aqui, tão perto de nós, e a gente podendo desfrutar dessas maravilhas do Senhor, tantos aprendizados, quantas histórias de superação, quantos desafios. E louvo a Deus pela vida de cada um que aqui está, e que o Senhor nos dê graça para a gente ir até o final, tá bom? Muito obrigada, tenham todos um bom dia, um beijo e nos vemos amanhã nesse mesmo horário, se assim o Senhor nos permitir. Amém.